pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal, a estreia de um quadro que eu vou trazer para vocês toda sexta-feira, que é o Quero Ser Mãe. Como vocês leram no título, eu vou contar do episódio da minha vida para começar a introduzir o tema de vida de tentante aqui no nosso canal, sobre o episódio de quando eu não sabia que estava grávida. Então, pessoal, em 2015, eu não vou saber direito o mês, sabe? Foi depois do mês de março, se eu posso afirmar que foi depois que meu pai morreu. Após a morte dele, eu comecei a me sentir muito triste, né? E tava muito sonolenta. Enfim, eu achava que eu tava meio assim, depressivinha, porque ele tinha morrido, eu tinha perdido meu pai, enfim. A minha menstruação sempre foi desregulada, como a gente nunca sabe quando vem. Quem é tentante aí e quem tem algum problema, síndrome de ovário policístico, vai saber do que eu tô falando. Um belo sábado eu fui trabalhar, eu trabalhava fazendo salgado com a minha mãe. Eu tava desconfiada já que eu estivesse grávida, mas só pelaquela desconfiança de atraso de menstruação. Mas se batia aquela desconfiança, eu falava, ah não. Então eu fui trabalhar. Cheguei lá, a gente deixava os recheios prontos, né, para fazer coxinha, essas coisas. E eu abri o pote do frango desfiado e senti um enjoo assim absurdo e fui pro banheiro e vomitei. Aí eu liguei pro meu esposo e falei, Leandro, aconteceu isso eu nunca enjoo com cheiro de recheio, tô trabalhando quase há 3 anos na área, né, impossível ficar enjoadinha agora do nada. Aí ele falou, ai Manu, eu vou procurar se tem algum laboratório aberto pra gente fazer o exame então. Bom, enfim, após eu ter ligado pra ele, eu comecei a sangrar. Estranhei, porque eu menstruei quando eu fiz 8 anos de idade. E desde da minha primeira menstruação eu sempre tive muita, mas muita cólica. E eu comecei a menstruar sem dor. Eu falei, nossa, graças a Deus. Me troquei certinho, coloquei uma roupa da minha mãe e continuei trabalhando. E o fluxo de sangue, pra mim, que não tava controlando e prestando atenção, tava super normal. Liguei pro Leandro e falei, não precisa mais procurar, porque eu menstruei. Mas sabe quando a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha? Eu falei, nossa, mas eu menstruei, Leandro? E o engraçado é que eu tô sem cólica. E aquele dia a gente trabalhou, acho que até umas 8h30 da noite. Eu cheguei em casa e nós iríamos dormir na casa da minha sogra. Eu acho que ia ser um fim de semana, feriado prolongado, então a gente ia pro sábado. Minha sogra mora numa cidade perto da minha, que é Leme, e eu moro em Araras. É pertinho, mas acho que de moto deve dar uns 20 minutos, eu não sei, meu esposo que sabe. Mas é por aí. É pertinho, então a gente ia de moto. Então eu cheguei em casa, fui, tomei banho, troquei absorvente. Achei super estranho, porque um pouquinho antes de sair da casa da minha mãe, eu tinha trocado absorvente, ele já estava completamente cheio. Eu falei, nossa, né? Deve ser porque demorou pra vir a minha menstruação e agora tá vindo em excesso. E aí chegamos na casa da minha sogra, chegamos, jantamos, eu fui fazer xixi. Aí o sangue tava descontrolado, sabe? Descendo pras pernas, gente, uma coisa, sabe? Uma coisa de louco mesmo. E aí eu chamei meu marido, falei, não é normal da menstruação, sabe? Sempre, pelo menos para ficar de pé, não desce, né, gente? Até o pé da gente, não escorre para as pernas. Eu tava lotando, assim, 2 absorventes juntos, de uma vez só, muito rápido. Eu falei, alguma coisa estranha tem. Não queria ir pro hospital, uma que eu não tava no hospital, que eu sou coberta pelo meu convênio, porque o hospital que meu convênio cobre só tem aqui na minha cidade. Então eu fiquei preocupada, né, gente? Cheguei lá, fomos super bem atendidos, conversei com o clínico, ele me encaminhou para a maternidade. E a enfermeira pegou o meu prontuário, tudo certinho, ela perguntou, você tá com a menstruação atrasada? Eu falei, ai moça, eu não sei quanto tempo a menstruação tá atrasada, porque ela é sempre muito desregulada. E ela me perguntou, você fez algum teste de gravidez? Eu falei, não fiz. Hoje eu desconfiei, mas aí como eu comecei a menstruar e tô menstruando assim em excesso, eu já sei que não é gravidez. Aí ela me arrumou, né, colocou todo aquele avental e falou pra mim, deita na maca, o doutor vai te examinar. E aí eu deitei na maca e fiquei acho que uns 15, 20 minutos esperando o doutor vir me examinar. Aí chega a enfermeira, Manuela, a gente não vai examinar você porque o doutor não quer colocar a mão em você até a gente fazer um beta. Eu colhi o beta, mas a gente... Sabe, colhi o beta, mas na certeza de que não daria positivo. E aí a moça chegou, me chamou, ela falou, o resultado saiu. Ela falou, Manuela, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, o seu beta deu positivo. Gente, eu tenho esse beta aqui até hoje. Eu falei, não, moça, não é possível. Aí eu comecei, sabe quando você fica assim? Não, peraí. Não, moça, não, eu não tô grávida, não tá, deu positivo. Deita que agora o doutor vai te examinar. O doutor entrou na sala, fez o toque, ele falou, sabe assim, vou falar mais nada, é aborto espontâneo. Eu falei, meu Deus.
Sabe quando você fica... Gente, eu não sei como eu fiquei, mas assim, só quem passou por isso já sabe, né? Já era a terceira vez que eu tava passando por aquilo. Eles me internaram. Aí começou toda a saga. Primeiro eles me internaram, eles chamaram minha esposa, o exame deu positivo. O doutor falou que foi aborto espontâneo. Porém, a gente não pode liberar ela porque ela precisa fazer ultrassom pra gente ver como que tá o útero dela. Aí, o que aconteceu? Eles me internaram no quarto. E nesse quarto, assim, tinha 2 gestantes. E com aquele aparelhinho lá que mede o batimento do neném, né? E eu tinha acabado de perder na minha cabeça. Eu tinha ido pela cabeça do médico. O médico tinha dito que eu tinha perdido o neném. E aí eu fiquei naquele quarto, com os batimentos cardíacos. E pra quem perdeu um bebê, emocionalmente é complicado, mexe muito com o emocional da pessoa. Você vê que a mulher tá lá pra parir e você perdeu. Ela vai sair com o bebê dela, você não vai sair com o seu bebê. Aí eu chamei minha esposa, falei, pede pra me trocar de quarto. E aí eles falaram assim, ó, amanhã, segunda-feira, é feriado. Isso já era de madrugada, né, de sábado pra domingo. E a gente não faz ultrassom. Eu falei, não, eu vou ter que ficar aqui. Eles falaram, você vai ter que ficar internada até a terça-feira pela manhã, que é quando vão fazer ultrassom em você. Porém, se tiver restos, você não tem alta na terça-feira. Na terça-feira você faz ultrassom. Se tiver restos, na terça-feira você faz a curetagem. E aí você pode ter alta só na quarta noite. E na quarta noite era aniversário de 15 anos de casados dos meus pais. No meu quarto eu conversei muito mesmo com Deus, né? E assim, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente tem que... como diz aquela música, ou a gente questiona ou a gente adora. E eu comecei a adorar a Deus por tudo que estava acontecendo na minha vida. Falei, Senhor, o Senhor sabe, né? Pra onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então não tem pra onde eu correr, pra onde eu ir. O Senhor sabe na minha vida. E aí lá eu me ergui naquele hospital. Ali eu resolvi me erguer, sabe? Porque é nessas horas que Deus prova a nossa fé, né? Então eu falei, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não vou questionar. Tudo que acontece na minha vida é com a sua permissão. E sempre me vem uma coisa na minha cabeça que minha mãe sempre me disse. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se Ele deu, você aguenta. Aí eu fui de cadeira de roda lá, tudo pra fazer ultrassom. Aí a médica lá que fez o ultrassom foi super seca, sabe? Ela falou assim, ela fez o ultrassom, ela falou, quanto tempo você tá atrasada, sabe? Bem grossa. Eu não sei. Eu tenho menstruação atrasada e eu não sei quanto tempo tá atrasada. Nossa, mas você nem desconfiou? Eu falei, não desconfiei. Aí ela ficou com cara fechada, deu o resultado do exame, pode subir pro seu quarto, o doutor vai falar com você, né? Chegou a enfermeira, que eu já tinha feito amizade com as enfermeiras, né? Aí chegou a enfermeira, ela falou, Manu, não conta pro doutor, mas eu vi lá no seu ultrassom, você não perdeu o seu bebê. O doutor foi falar comigo, a doutora falou, você não perdeu, você tá com 40% de descolamento de placenta. A doutora tentou fazer o Doppler, né? Eu acho que é esse o nome, pra tentar... ou escutar o coraçãozinho do bebê, só que não há sinal de vitalidade fetal. Mas como é muito cedo ainda, eu vou te dar alta, fiquei super contente, né? Que eu ia conseguir chegar na data lá para a festa de aniversário de casamento da minha mãe. Eu vou te dar alta, aí na sua cidade você passa com o seu ginecologista e vai fazendo os ultrassons até você escutar o coraçãozinho do bebê. E aí eu fui embora para casa da minha sogra, mais tarde o casal de amigos nossos nos buscaram, eu vim pra minha casa. Fiquei, gente, a festa de aniversário toda da minha mãe de repouso, sabe, super tranquilinha. Os dias foram passando, foram consultas com médicos, ultrassons 1, 2 vezes na semana e nada de escutar o coraçãozinho do bebê. Nada de escutar. E, gente, foi uma agonia tão grande, mas uma agonia tão grande. Foram acho que 2 semanas e meia e os doutores faziam um Doppler, eu não tô escutando o coraçãozinho do bebê. Eu não tô conseguindo, até que o último ultrassom que eu fiz, 2 semanas e meia depois, deu que só tinha restos mesmo, resumindo, né? O bebê não tinha vitalidade devido ao descolamento de placenta, não aguentou, né, o embrião no caso, e já não tinha vitalidade fetal. Já lá no hospital onde eu tava na outra cidade, eu tomei o Ultrogestan para evitar, né, o aborto, mas teve um dia, eu senti, sabe? Eu sentei na privada e saiu algo diferente. E nós mulheres, a gente sabe, né, o que tá se passando, o que acontece. Eu senti que naquela hora realmente eu tinha perdido. E fiz o ultrassom e deu
que eram só restos mesmo e eu precisava fazer a curetagem. Enfim, gente, eu fiz a curetagem, deu tudo certo, isso foi em 2015. O que vem a seguir, gente, o tempo de gestação que eu tava. Eu já estava de 7 semanas e eu não sabia que eu tava grávida. Eu só vim contar pra vocês que é uma coisa que eu só via em televisão, só que aconteceu comigo. Esse é o meu relato sobre que eu não sabia que estava grávida, não sabia mesmo, gente. E depois eu fiquei super surpresa de saber que eu tava grávida de 7 semanas. Mas, enfim. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente tá aqui o quê? À disposição da vontade de Deus, não é mesmo? Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, tá? Com bastante gente, para que mais meninas conheçam aí a minha história. Você conhece uma tentante, compartilhe esse vídeo lá com ela. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante aqui. E me ajuda a saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Toda sexta-feira vai ter um quadro novo do Eu Quero Ser Mãe, tá? Eu vou dividir com vocês as minhas experiências, os meus tratamentos e tudo que vocês quiserem saber, deixa aqui no balde de informações. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!